Graça e paz, que bom que você está aí. Estou aqui para dar os parabéns, em primeiro lugar, por você escolher fazer esse curso sobre Introdução às Sagradas Escrituras. De fato, as Sagradas Escrituras são importantíssimas, ela é base da nossa fé. No nosso caso de católicos, né, a Escritura e a tradição. No entanto, né, a Escritura ela tem uma importância muito grande e eu gostaria até de ler um texto para vocês, onde a própria Escritura fala a respeito dela, para que ela serve, por que ela existe. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos ler juntos? Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Pois toda a Escritura Sagrada, preste atenção, olha que lindo, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Precisa dizer mais? Creio que não, né? Mas vamos comentar sobre o que a própria Escritura fala a respeito dela. Paulo está se dirigindo a Timóteo, que era um presbítero, né? Hoje a palavra comum é padre, mas um presbítero, alguém que tinha sido ordenado para conduzir uma comunidade cristã. E Paulo o conhecia provavelmente desde criança, devia ser muito jovem, né? Tem um momento que fala da mãe dele, da avó dele. Então Paulo conhecia a família. E Paulo diz, desde criança você lê as Sagradas Escrituras, né? Que maravilha! Eu lembro quando eu assisti o casamento, né? Do meu irmão, da minha cunhada, e logo depois, quando eles tiveram, né, os filhos e eu os batizei, eu dei para cada um deles uma Bíblia, né, para que pudesse ser lido a eles. Por quê? A criança, ela deveria ter essa intimidade com a palavra de Deus. Nós vamos dizer, mas uma criança não entende muito sobre Sagradas Escrituras, é verdade, mas vai impregnando o inconsciente, mesmo que ela não entenda. O fato de você ler as Sagradas Escrituras para uma criança vai impregnando no inconsciente e vai criando nela o desejo. Paulo fala aqui para Timóteo, né, que te leva a fé em Jesus Cristo, que traz a salvação. Eu gostaria de falar um pequeno testemunho a respeito disso. Quando era criança, meu pai um dia foi a uma festa lá em Jacareí, né, sou de Jacareí, e ele comprou uma Bíblia e colocou a Bíblia dentro de um guarda-roupa, onde ele guardava as coisas dele, e trancou a chave. Eu perguntei para ele, né, criança é super curiosa, quer saber de tudo, perguntei para ele, pai, por que o senhor está guardando esse livro no guarda-roupa? Porque lá era só as coisas que ele não queria que a gente mexesse, ele não queria que a gente tivesse contato. Aí meu pai disse assim, era o pensamento da época, isso aqui é a Bíblia, a Bíblia. Eu falei, a Bíblia é um livro de Deus, ele disse isso. Eu falei assim, mas por que o senhor não traz aqui para ler então? Ele disse, não, porque quem lê a Bíblia fica louco. Olha o pensamento que existia, quer dizer, ele comprou a Bíblia, chamou a Bíblia de livro de Deus, mas diz que quem lia a Bíblia ficava louco. Hoje eu entendo que quem não lê a Bíblia que está ficando louco, né? Então, veja, não era muito comum, mas graças a Deus hoje né? Essa ideia, quem lê a Bíblia fica louco, nós já não temos mais, graças a Deus, era um pensamento da época. E aí eu me lembro que despertou em mim a curiosidade, e quando meu pai saía para trabalhar, eu sabia onde ele guardava a chave do guarda-roupa. Eu ia lá, abria o guarda-roupa e pegava a Bíblia para ler. Quando eu comecei a aprender a ler, por volta de 7 anos, 8 anos, né? Acho que eu tinha 8 anos, 9 anos, eu comecei a ler. Aí eu peguei a Bíblia de cabo a rabo, como a gente costuma dizer, né? Peguei desde o Gênesis até o Apocalipse e fui lendo, fui lendo. Não entendia muita coisa, na verdade não entendia nada, né, do que estava dizendo ali as Sagradas Escrituras, mas isso criou em mim um amor muito grande. Mais tarde, passando por uma experiência, né, de encontro com Jesus Cristo e
com o batismo no Espírito Santo, aí despertou na minha vida, no meu coração, um desejo muito grande. Eu digo que foi uma fome pela palavra de Deus. Aí, novamente, eu retomei a Bíblia, né, que lia de vez em quando, depois de ter lido uma vez inteira, mas eu retomei a Bíblia e comecei a ler, né, aí já com um pouco mais de entendimento. E olha, geralmente eu costumo ler até o dia de hoje um trecho da palavra de Deus, né? Um trecho da palavra de Deus antes de dormir, às vezes de manhã também, um pequeno trecho da palavra de Deus, fazer uma pequena meditação. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus é extremamente importante, extremamente. As sagradas escrituras, né? Tem uma importância muito grande. Eu até quero falar no final, por que nós chamamos palavra de Deus? Né? Por que chamamos palavra de Deus? Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, nesse texto, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Não diz que tudo na escritura é inspirado por Deus, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus, mas não quer dizer que tudo na escritura seja inspirado por Deus. Eu quero explicar o que significa isso. O que significa inspiração, gente? Significa algumas coisas. Em primeiro lugar, significa revelação. É uma visão, né, que muitas vezes as pessoas tinham, principalmente os chamados profetas, mas não foram só profetas que escreveram a Bíblia foi escrita a muitas mãos, em épocas diferentes, em tempos diferentes, né, com visões diferentes. Mas muitas vezes o que a pessoa escrevia é o que ela via, era o que ela sonhava, era aquilo que se formava na mente dela. Veja, por exemplo, os ossos secos de Ezequiel, né, uma passagem muito bonita, fala dos ossos secos. Ezequiel viu aquilo. Ele vê o templo da onde escorre a água. Então, muitas vezes, inspiração significava visão, né? Uma visão mental, né? De algo que Deus queria comunicar aos profetas. Uma outra coisa era a intuição. A intuição é o quê? Podemos dizer que é uma impressão. Às vezes havia uma intuição, do nada, entre aspas, né? Porque não era do nada, vinha de Deus. Algumas pessoas elas tinham essa intuição. Por exemplo, a respeito da criação, né? A primeira ideia que o povo de Israel teve, que foi o povo a quem Deus confiou, né, grande parte da Escritura, é que Deus era um Deus libertador, né? A história começa lá com Abraão, depois chega Moisés, que liberta o povo do Egito. Então, o povo celebrava, o povo tinha a ideia do Deus libertador. Mas eles ainda não tinham a ideia do Deus criador, né? Porque eles viviam num tempo que haviam muitos deuses, né? As pessoas acreditavam em muitos deuses. Então, quem criou? Quem libertou, eles sabiam muito bem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Chamado então de Yahvé. Yahvé, Asher, né? Que quer dizer eu serei quem eu serei. Asher, eu serei quem eu serei. Ou, na nossa tradução, eu sou quem sou. Que quer dizer, né? Aquele que se revela de muitas maneiras. Yahvé, né? Nós dizemos Yahvé. Então, eles sabiam que Yahvé era o libertador. Mas eles foram saber por intuição que quem os libertou também os tinha criado. Então, lá pelo ano 1000 antes de Cristo, mais ou menos na época de Davi, foi que o Gênesis foi escrito. Não tinha ninguém sentado lá tomando nota no Gênesis, né? Não, ali houve uma intuição, lógico, acompanhado de uma revelação, de uma história bíblica para falar a respeito da criação. Foi uma intuição. Depois existe também a interpretação. Às vezes aconteciam alguns fatos que eles interpretavam como algo vindo de Deus, sabe? Um sinal. Até Jesus fala também a respeito dos sinais, né? Para a gente olhar o tempo e ver que o tempo dá um sinal. Às vezes a gente percebe algumas coisas acontecendo na história humana que traz um sinal, né? A gente percebe que algo vai acontecer, que algo está acontecendo, que Deus está agindo ou que as pessoas estão se afastando de Deus, virá consequência, né? Consequência não é o castigo de Deus, como a gente fala, né? Porque a gente fala assim, Deus castiga ou não castiga, né? É sempre uma pergunta que traz um grande questionamento. Deus castiga ou não castiga? A resposta é sim e não, né? Deus castiga e não castiga. Deus não castiga como vingança, gente. Porque se Deus castigasse como vingança, não sobraria nada de nós. Nada.
né? Se nós fôssemos tratados conforme os nossos pecados, a humanidade fosse tratada conforme os pecados da humanidade, o que sobraria da humanidade? Coisa nenhuma. Mas Deus castiga no sentido de permitir que nós colhamos as consequências dos nossos atos. Então é o castigo pedagógico. Em Apocalipse diz assim, eu corrijo e castigo aqueles que eu amo, tá vendo? Não é vingança, né? Não é uma mãe que um filho fez uma coisa errada, mas vai lá e mata o filho. Não, ela corrige, às vezes ela é dura com o filho, mas está ali o amor, é pedagógico, né? É para orientar. Então esse é o castigo de Deus, que tem a ver com consequências que nós colhemos a respeito dos nossos atos, nós sabemos muito bem disso. Então muitas vezes eles interpretavam certos acontecimentos como bênção ou maldição. Quer dizer, Deus estava do lado deles, Deus tinha se afastado. Mas, na verdade, eram consequências dos seus atos, né? Deus estava presente no sentido de permitir que as pessoas elas arcassem, né? A gente às vezes quer fazer as coisas, mas a gente não quer arcar com consequências, arcasse com as consequências. E aí então havia interpretação, e às vezes até interpretação de coisas presentes na vida do povo. Veja, por exemplo, o livro dos Provérbios, né? Também Eclesiastes, até Eclesiástico também, fala lá de coisas que o povo mesmo dizia, principalmente de provérbios. Tem muita coisa interessante ali, né? Os ditos populares, vamos lembrar do que a nossa mãe dizia, a nossa avó dizia. Mas como que eles entenderam que era Deus falando através, né, dos ditos populares? Aí é a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que eles entendessem, né, as pessoas que escreveram os livros sapienciais, né, que tem de sabedoria, que tem a ver com isso, com ensinar. Então temos lá Davi, né, os Salmos, temos Salomão, né, temos outros tantos lá, às vezes os nomes nem aparecem muito, né? Alguns sim, outros não, mas para dizer que eram pessoas que foram inspirados por conta de interpretação de fatos, interpretação de falas. E por último, a tradição, né? A tradição. Então, gerações comunicaram muitas coisas, né? Coisas que tiveram contato, que receberam por revelação, que Deus fez com que conhecessem, ia passando de geração em geração, né? Por exemplo, no dia da Páscoa, a Páscoa judaica, né, chamada Haggadah de Pessah, nesse dia alguém tinha que contar como é que eles foram libertados do Egito. Mas eles foram contando durante muitos séculos aquilo lá, até que alguém falou, bem, não vamos perder essa preciosidade, vamos perder essa pérola, vamos escrever. Aí vem a história do Êxodo, né, da saída do povo do Egito. Mas antes foi tradição. A mesma coisa acontece com o Evangelho, gente. Diz, né, que o primeiro Evangelho foi o Evangelho de Marcos e foi escrito pelo ano 67, mais ou menos, porque os apóstolos estavam começando a morrer, sendo martirizados, né? Foi a época do martírio de Pedro e de Paulo, né? Alguns já tinham sido martirizados, outros já iriam ser martirizados, então corria-se o risco de perder o conhecimento transmitido pelos apóstolos, a chamada doutrina dos apóstolos. Então, o que eles fizeram? Começaram a escrever, né? Então, Marcos vai escrever, depois vem, né, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Muitos outros evangelhos foram escritos também, gente. Esses que eu estou falando para vocês, esses 4, a gente chama de sinóticos, mas tinha os apócrifos, tá? Hoje muita gente fala assim, mas eu vi tal fala, né? E lá diz que está no Evangelho, mas procurei. Não nos 4, às vezes nos outros evangelhos foram escritos. Uma vez eu ouvi dizer que foram mais de 300 evangelhos escritos, né? Mas veja como o Espírito Santo age, né, gente? É uma coisa misteriosa. Quis Deus que esses 4 evangelhos, ainda que entre eles há algumas diferenças, mas que esses 4 evangelhos falassem a respeito de Jesus, né? Os outros têm coisas interessantes, mas tem muita fantasia, tem coisa que não, sabe, não está de acordo com aquilo que nós encontramos na tradição dos apóstolos. Então, a tradição, né? Antes de ser livro, foi tradição. O que não é inspiração? Eu falei assim, então toda a escritura é inspirada, mas nem tudo na escritura é inspirado, né? O que não é? Cultura humana. Às vezes havia cultura humana. Então aparecia ali, veja por exemplo, né, o apóstolo Paulo,
que vai dizer para as mulheres em Corinto, né, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que as mulheres deveriam usar o véu. Por que que ele fala isso? Mas isso não aparece em Efésios, não aparece na 2 Timóteo, em Tito, não aparece. Mas por que que aparece ali? Porque naquela cidade havia um templo dedicado a Afrodite, né, que os gregos acreditavam ser a deusa do amor, a deusa do amor. E havia um culto muito estranho, que era de relações sexuais dentro do templo, né, para a fertilidade. Então os homens subiam ao templo e havia chamadas prostitutas sagradas ou sacerdotisas. Aí, qual era o diferencial dela? Elas não usavam véu, elas usavam cabelo comprido, elas colocavam flores no cabelo, né? E quando os homens pararam de subir esse templo por causa do cristianismo, que tomou conta da cidade, elas começaram a descer. Elas ficavam debaixo de arco chamado pornéias, né? Arco chamado pornéia, onde vem a palavra pornografia. Então, as mulheres cristãs, dentro da liberdade cristã, falam, para que usar, né? Nós somos livres, Cristo nos libertou para a liberdade, né? Só que elas esqueceram do mandato cultural, que teve problema, porque a mulher usava o véu para dizer que ela era submissa ao pai, né, quando solteiro, e depois ao marido. Não vamos entrar aqui em discussão, porque era a cultura da época, né, que era submissa. Então Paulo vai dizer, não, usem o véu, vocês estão criando escândalo, né, obedeçam os maridos de vocês, ouçam os maridos de vocês, ela vai dizer isso por causa de uma cultura que existia naquele tempo, e outras coisas também, gente, coisas culturais. Inspirado por Deus, o uso do véu? Não é inspirado por Deus, mas faz parte da Escritura. Toda a Escritura é inspirada, porém nem tudo na Escritura é inspirado, né? É coisa de cultura, às vezes também de práticas da época. Veja, por exemplo, a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião, gente, ela na verdade era uma lei para regular a vingança. Porque, assim, às vezes havia uma briga lá, por exemplo, na briga um homem deu um soco no outro homem e cegou o homem do olho esquerdo, digamos assim. Aí a pessoa podia ir lá se vingar, mas ela não podia tirar a visão dos dois olhos, e muito menos bater no olho direito, só no olho esquerdo, que era dente por dente, olho por olho, né, para regular a vingança. Então isso existia, está na Sagrada Escritura, e Jesus mesmo vai dizer, foi dito aos antigos, está lá. Eu, porém, vos digo, não vos vingueis. Entenderam? Então estava lá? Estava. Mas era a vontade de Deus? Não. Mas por que Deus permitiu? Porque eles não tinham ainda a possibilidade de compreender, assim como a poligamia, né? No caso de Davi, Salomão, muitas esposas, mas depois Jesus vai retomar o que ele chama de princípio, né? No princípio, Deus fez homem e mulher, deixará o homem a sua casa, se unirá a sua mulher, a sua, não as suas, a sua mulher, entendeu? Então, estava lá, e muitas coisas estão aqui no Antigo Testamento, principalmente algumas no Novo, mas quer dizer, inspirado por Deus? Não, cultura, coisa da época, né? Inclusive coisas que não existem mais, a poligamia, né? Pelo menos a lei até hoje proíbe a poligamia, a escravidão, né? Paulo, quando vai falar com Filemon sobre o Onésimo, seu escravo, ele vai tratar de escravidão, vai falar que devia tratar aquele homem com amor, como irmão, né? Quer dizer, quebra as bases da escravidão, mas não vai contra. Por quê? Porque era uma coisa da época, depois foi acabando e a palavra de Deus foi iluminando, né? Então, coisas que muitas vezes, gente, eram atribuídas a Deus. Mas eu queria dizer que Jesus é a chamada chave hermenêutica da Sagrada Escritura. O que quer dizer? Que a gente tem que ver a Escritura a partir de Jesus. Quando Jesus fala, foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Entendeu? O que Jesus fala, gente? Qual é a revelação que Jesus interpreta, né? Veja, porque a revelação ela é um conjunto de palavra, pensamento e também de invenção humana, de coisas humanas, né? Mas o que Jesus fala? Paulo diz assim, Deus falou de muitos modos, através dos profetas, mas agora ele fala através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vai dizer o que é essencial mesmo da mensagem, o que de fato devemos entender, como devemos entender a palavra de Deus, né? E eu vou dizer por que Jesus tem essa autoridade de dizer, nós não temos essa autoridade, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso nós não temos essa autoridade. A igreja tem a autoridade da interpretação,
né, da palavra de Deus, mas rasgar a Bíblia, falar, eu não quero saber da Bíblia, né, eu vou fazer outra coisa, o Papa não tem, ninguém tem, né, a interpretação sim, o magistério da igreja interpreta, né, ajuda a gente a entender a Sagrada Escritura, estuda a Sagrada Escritura como vocês estão fazendo, para poder entender, para não falar bobagem, né, senão a gente corre o risco aí de falar bobagem, né, uma vez eu ouvi um pregador que falou uma coisa muito interessante, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias, não que a Bíblia seja uma heresia, lógico que não, mas se você pinça, você tira do contexto frases soltas, pode dar a entender muita coisa, então por isso que precisa de uma interpretação, né? E Jesus, em primeiro lugar, é a interpretação das Sagradas Escrituras. E diz aqui, ó, que a Sagrada Escritura é útil, é uma ferramenta. É uma ferramenta que nós temos, é útil, né? Ela não é só para a gente ler, mas também para usar, né? A Bíblia nos foi dada como uma ferramenta de vida. Para quê? Ensinar a verdade. Ainda mais nos tempos de hoje, né? O que é verdade, o que não é verdade, aquilo que parecia certo agora parece errado, aquilo que parecia errado agora parece certo. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Hoje se fala muito a questão do aborto. Então tem gente que defende o aborto, não, o direito da mulher, mas qual é a verdade? Jesus, ele diz, né? Que ele veio para dar vida. Ele veio dar vida, então não veio para trazer morte. Então se traz morte, não é verdade, é opinião, né? É sugestão, é ação, mas isso não quer dizer que é verdade, porque todo mundo faz assim que é verdade. A verdade é aquilo que Deus disse ser verdade. E Cristo, que é a verdade, fala que a verdade é a vida, não a morte. Condenar o erro, né? Condenar o erro. Veja que até Jesus condenou o erro do diabo. O diabo foi lá para enganar, distorceu, o perigo, né, da distorção dos textos bíblicos, distorceu, aplicou de forma errada, e aí Jesus vai dizer não, né? Não, mas está escrito. O diabo também citou a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, mas o diabo distorce a Bíblia, ele usa da Bíblia de maneira errada, não usa como uma ferramenta, ele usa como uma prisão, ele usa como algo para fazer mal, mas a Bíblia não foi escrita para isso. Agora, a interpretação correta e a partir de Jesus Cristo, nós vamos entender o que é o erro, né? Como Jesus vai dizer para o demônio, vai falar assim para o demônio, olha, o que você está falando não é isso não. Não é desse jeito, não. Corrigir as faltas. Corrigir, a palavra vai de uma maneira amorosa, mas firme, né? A palavra é firme. Veja, às vezes, o jeito que Jesus falava, né? Às vezes ele era firme. Hoje a gente não gosta muito, né, de quem é firme. A gente prefere, assim, um pouco de água com açúcar, né? E a gente não gosta muito que as pessoas sejam firmes. Mas não tem como. Não tem como. Lógico que a palavra de Deus fala do amor de Deus, da presença de Deus, mas também fala do pecado, fala o que é pecado, fala o que nos faz mal, fala o caminho que não devemos seguir e fala o caminho que devemos seguir, né? Então vai nos corrigindo. Ensina o jeito certo de viver. A palavra ensina o jeito certo de viver. Isso é maravilhoso, né? A palavra nos ensinar esse jeito certo de viver. E prepara o servo de Deus para fazer o bem. Olha que coisa, né? Como é que eu vou fazer o bem? Olha, qualquer profissão exige preparação, né? Qualquer profissão, até a minha, né, que é um ministério, mas também é uma profissão, eu tive que fazer um tempo de filosofia, né? 4 anos de teologia, e tenho que sempre me reciclar, tenho que sempre ver o que está acontecendo, né? Uma vez por ano aqui na nossa diocese, a gente tem uma semana de reciclagem, então a gente escolhe um assunto, às vezes é liturgia, outras vezes é moral, outras vezes é sobre a nossa vida mesmo de padre, e nós vamos ouvir pessoas que têm conhecimento e vão nos atualizando, vão nos ajudando a entender melhor, né? Hoje nós vivemos um mundo que muitos chamam de era pós-cristã. Por quê? Porque as pessoas parece que estão deixando Cristo de lado, os ensinamentos de Cristo, cada um vivendo a sua verdade. Vocês já ouviram isso? Eu tenho a minha verdade. Não existe eu tenho a minha verdade. Eu tenho a minha opinião. Aí sim, cada um tem a sua opinião, né? O seu acho, o seu achismo, mas a verdade, ela não pode, ela não é relativa, eu não posso dizer, essa é a minha verdade. Não é a minha verdade, a verdade é a verdade. E ela se
impõe pela palavra, se impõe pela própria natureza, se impõe pelo bom senso, né? Não tem como. Então a palavra vai nos ajudar a viver da maneira certa, o que é verdade, como que eu devo viver, como eu devo me portar, como é que eu devo falar. Ela fala assim, a vida do casal, como que o casal deve, um deve tratar o outro, cuidar do outro, como qual é a relação de empregado e patrão, pais e filhos, né? Vai falar a respeito de muita coisa, gente. Praticamente abrange tudo que a vida humana traz, né? E vai dando uma boa orientação para a gente. Na verdade, é a orientação, né? E preparar o servo de Deus. Quem é servo de Deus? Quem se dispõe a servir a Deus. Então, tem que fazer o bem, mas tem que ser guiado no bem. Porque às vezes eu acho assim que eu estou fazendo o bem, mas não estou fazendo o bem. O que a palavra de Deus fala? Por isso, a leitura, o examinar, né, o buscar o contexto, não só o texto, mas o porquê, a aplicação correta para também não, né, não tirar falsas conclusões a respeito. Para quê? Para que a gente possa se formar. A pessoa quer servir a Deus, como eu estava dizendo, né? Toda profissão, seja qualquer uma, médico, advogado, engenheiro, toda profissão, a pessoa precisa de uma preparação. Até a dona de casa, que às vezes não tem, digamos assim, uma faculdade, né? Não existe faculdade para ser dona de casa, mas precisa aprender. Às vezes aprendeu com a mãe, como é que cozinha, como é que faz isso, como que faz aquilo. Não é verdade? Na minha casa, minha avó costurava. Ela costurava. Minha mãe aprendeu com a minha avó a costurar, entendeu? Então ela teve aulas, né? Não numa sala de aula, mas teve aulas a respeito disso. Então nós temos que ter aula da palavra de Deus, gente, para a gente poder servir a Deus, sim. É lógico, a boa vontade é muito boa, é muito maravilhosa. Antes da boa vontade vem o chamado de Deus, a resposta. Mas o que Deus quer? Como Deus quer? Entendeu? Jesus nos dá a liberdade de segui-lo, mas depois que a gente diz sim para ele, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Entendeu? A gente não pode falar, Deus me chamou e eu vou servir a Deus do jeito que eu quero, como eu quero. Não, não, não. Eu vou servir a Deus do jeito que ele quer. Não é? Se eu entro numa empresa, eu vou fazer na empresa o que eu quero, o que o meu patrão manda, o que o meu patrão manda. Entendeu? Ele vai me dar o salário para isso. Então eu não posso falar, eu vou fazer do jeito que quer, eu vou almoçar a hora que eu quero, eu vou trabalhar o dia que eu quero. Não, a empresa tem suas normas, né? Tem as suas normas. Então veja, gente, e isso fala de prática, né? Mateus 7, 24, quem ouve as minhas palavras e coloca em prática. Não adianta eu também ler, também estudar, também buscar contexto, fazer cursos bíblicos, se eu não coloco a palavra em prática. Jesus fala, né? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente. E para que eu leio? Para que eu estudo? Exatamente para poder colocar em prática. Como é que eu vou viver? E aí, como ler as Sagradas Escrituras, né? Primeiro, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Se ele inspirou os profetas, ele continua nos inspirando, nos iluminando, né? Segundo lugar, escolha um texto. Eu dou como dica, não um texto muito longo, um texto curto, né? Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Depois medita esse texto, rumina, né? Rumina. O que ele quer dizer, como ele se aplica à minha vida, como ele se aplica ao trabalho que eu estou realizando. E quarto, contemple, fique em silêncio, né? Veja que Maria, né, guardava tudo em seu coração, não é? Maria Santíssima guardava tudo em seu coração. Guarde no coração, deixa descer ao coração, né? No silêncio, contemplação da palavra. A palavra contemplar vem do latim, contemplaço, estar com Deus no tempo. Fica com Deus no coração, deixa a palavra descer ao coração pelo silêncio, né? Nada falar, nada dizer, simplesmente escutar e deixar cair a palavra. E por último, gente, eu queria falar aqui, né? Ainda que Sagradas Escrituras a gente chame de palavra de Deus, mas podemos dizer que a Escritura contém a palavra. Por quê? Porque a palavra é uma pessoa. A palavra não é um livro. Mas por que chamamos de palavra de Deus? Porque contém essa pessoa aqui, fala dessa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Em João 1, que é chamado de prólogo, né? Início, preparação, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? É só uma introdução, depois você vai ouvir muitas coisas interessantes sobre a palavra de Deus. Persevere, assista os demais vídeos, vai ser muito importante. Olha, a gente precisa conhecer, a gente precisa amar, a gente precisa viver a palavra de Deus. Deus nos abençoe.